Bom, nesta parte nós vamos ver se é possível nós criarmos consultas que mesclam os operadores I e OU, tá? Esse exemplo aí mostra que é perfeitamente possível, inclusive utilizando campos diferentes. Então, na coleção Inventory, nós estamos utilizando o comando find e só serão mostrados como resultado desta consulta os documentos que tiverem o campo type e o valor desse campo seja food. I, tá? A gente entende esse I por essa vírgula que se encontra aqui. I. Ou o campo quantity seja maior do que 100, tá? Essa condição precisa ser satisfeita, ou a condição, o campo price ser menor do que 9,95, ou ambas, né? Sejam verdades. Então, com essa consulta, a gente mostra que é possível mesclar os operadores lógicos I e OU na busca por documentos de uma coleção do MongoDB. Agora nós vamos ver, por default, o MongoDB ele projeta, ele mostra todos os campos dos documentos que foram retornados numa coleção. Mas será que é possível nós escolhermos, eu quero que seja mostrado esse campo e esse daqui, e os outros não sejam mostrados? Similar à operação de projeção que é feita no mundo relacional. Sim, isso é possível a gente ter comandos de leitura que mesclam seleção e projeção, ou seja, a utilização de filtros para escolher os documentos e a utilização de projeção para escolher os campos dos documentos que vão ser retornados. Tá? No caso da projeção, o valor 1 associado a um determinado campo faz com que aquele campo seja exibido. 0, caso contrário. Campos onde o usuário campos não listados, eles não são mostrados. Tá? Por default, o campo underline ID ele é mostrado. Ele é sempre mostrado. Exceto se o usuário explicitamente colocar na consulta a opção que quer omitir o campo underline ID. Tá? Nesse exemplo aqui que está sendo mostrado, nós estamos selecionando todos os documentos que contêm o campo age e cujo valor desse campo seja maior do que 18. Mas sendo que na hora de mostrar os campos desses documentos, só serão mostrados os campos name, porque o valor está 1, e o campo address, porque o valor está 1. Perceba que quando a gente trabalha com seleção e projeção, o primeiro argumento é sempre a seleção e o segundo a projeção. Neste outro exemplo aqui, nós queremos mostrar todos os documentos da coleção Records. Perceba por que isso vai acontecer. Porque no argumento que corresponde à seleção de documentos, tá, nós queremos que todos os documentos sejam mostrados. E no argumento que corresponde à projeção, nós queremos que sejam mostrados apenas o campo History, cujo valor é 1, e nós queremos omitir o campo underline ID. Para isso a gente tem que dizer isso explicitamente. Tá? Alguém pode perguntar, é obrigado colocar esse null? Sim, é obrigado, porque embora a gente esteja abdicando, tá, de uma seleção, como a seleção é o primeiro argumento de um comando find, a gente precisa dizer, eu não quero utilizar a seleção e sim a projeção. E para isso a gente tem que colocar null no argumento que corresponde à seleção. Tá? Também podemos omitir documentos com valores repetidos. Tá? Para isso a gente pode utilizar o comando distinct. Então nesse exemplo aqui eu estou limpando tudo que está na coleção users e estou inserindo 4 documentos, tá? Que correspondem aos IDs 10, 11, 12, 13 e os nomes Carlos, Mário, Carlos e Marcos. Então no caso aqui nós queremos que sejam exibidos
apenas o campo nome, tá? Sendo que nós não queremos ver repetição. Como existem dois carros, a aplicação do comando distinct vai fazer com que seja mostrado apenas um Carlos, tá? Podemos também elaborar consultas utilizando o like. Tá? O like lá do SQL a gente pode aplicar também na linguagem de consulta do MongoDB. Então aqui nesse exemplo eu estou limpando aqui a coleção pessoas e inserindo duas pessoas com os IDs 1000 e 1001. Essas pessoas se chamam Maria com M minúsculo e Marta com M maiúsculo. Aqui eu estou exibindo, tá, os documentos que foram inseridos. E para trabalhar com o like, a gente pode trabalhar com duas opções. No primeiro caso aqui do find, a gente está contando, tá, a quantidade de documentos que possuem o campo nome e que tenham no valor do campo nome os caracteres M, A ou R em qualquer posição do valor. Tá? O mesmo comando pode ser escrito de outra maneira, que é utilizando o operador de expressão regular, né? regex. Então esse comando daqui de baixo, tá, corresponde ao mesmo comando de cima, só que ele é escrito de uma outra maneira. A gente está contando aqui os documentos que tem o campo nome e que dentro o valor do campo nome tenha a palavra, tá, o texto, os caracteres MAR em qualquer posição. Por default, é importante salientar que por default a busca, os dados são case sensitive, ou seja, se você mandar procurar por M maiúsculo e lá no MongoDB estiver armazenado com M minúsculo, o documento não vai ser exibido. Tá? Mas é possível ignorar isso, tá? Letras maiúsculas e minúsculas, de duas formas. Ou você colocando o barra aí ao final, tá? Quando a gente trabalha com essa construção aqui, eu quero procurar os documentos, contar os documentos que tem o campo nome, e nesse campo nome tem os caracteres MAR em qualquer posição, aliás, dentro do valor do campo nome, em qualquer lugar, ignorando letras maiúsculas e minúsculas. O mesmo pode ser feito com a opção $regex, colocando o $options com o valor I de ignorar. É possível também fazer buscas por prefixo e buscas por sufixo. No caso do prefixo, a gente trabalha com o símbolo circunflexo. Então aqui eu estou limpando a coleção pessoas, inserindo 3 pessoas cujos nomes são Carla, Paula e Ana. Então se a gente quiser procurar todas as pessoas que começam com a letra C, então db.pessoas.find, campo nome, o valor, tá? A gente está colocando entre barras, o circunflexo C. Como o circunflexo vem antes do C, então isso indica que a gente está querendo os documentos que tem o campo nome e que começam com a letra C. No caso, a gente está querendo exibir apenas o nome, ignorando o underline D. Então vejam que Carla é a única pessoa que começa com a letra C. De forma análoga, a gente pode trabalhar com sufixos, fazer buscas por sufixos. E aí é importante trabalhar com o caractere $. Então nessa consulta a gente está buscando os documentos que tem o campo nome, e como a gente quer fazer uma busca por sufixo agora, então a gente coloca o caractere que a gente quer pesquisar no final e após esse conjunto de caracteres o símbolo de $, sempre entre barras. Como a gente quer exibir só o nome e omitir o underline D, a gente coloca aqui no final do comando find quais são os campos que a gente quer mostrar, no caso só nome. Então esse é o resultado que é mostrado. Quem termina com LA, Carla e Paula.